A oração que o Senhor Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, o versículo 9 até 13. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Em Mateus capítulo 6, em Lucas capítulo 11, podemos ver a oração que o nosso Senhor Jesus ensinava. Hoje vamos pensar algumas coisas relacionadas com a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos. Na verdade, os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos não somente para eles, mas os ensinamentos de Jesus podem ser aplicadas para para cada um de nós. Pela oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 e em Lucas capítulo 11, podemos saber a vivência do cristão correta e agradável a Deus. A oração que Jesus ensinava em Mateus capítulo 6 e em Lucas capítulo 11 não é para memorizar, mas mas para mas sim para praticar ou realizar pela nossa vida. Primeiro, vamos pensar sobre Pai Nosso. Somente as pessoas salvas podem orar. Somente as pessoas salvas podem orar para Deus. As pessoas que podem chamar a Deus como Pai são as pessoas salvas. Para as pessoas não salvas, Deus não é o Pai dele, porque não é o Pai deles, porque as pessoas não salvas são apenas os pecadores aos olhos de Deus. Deus não escuta e responde às orações dos pecadores. Há só uma oração que Deus quer ouvir dos pecadores. Essa é a oração que o publicano fez em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, o versículo 13, que diz: O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus não escuta, Deus não escuta a oração do pecador, porque o pecador está perdido diante de Deus. O pecador está indo para o inferno. Deus não deseja nada do pecador. Deus não recebe nada do pecador. Ao contrário, Deus quer salvar o pecador do seu pecado. Depois Adão, todas as pessoas se tornaram como pecadores. Por causa de um homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E todo o mundo se tornou como pecadores. Deus deseja nada do pecador. Ao contrário, Deus quer salvá-los do seu pecado. Por isso, Deus enviou o Filho unigênito ao mundo. Ele morreu na cruz e pagou todo o salário do pecado do mundo. Quando um pecador ouve a palavra de Deus e se arrepende do seu pecado e crê no que Jesus fez na cruz, o relacionamento entre um pecador e Deus muda. Antes de se arrepender e crer no que Jesus fez, Deus é juiz, e uma pessoa não salva é somente um pecador. Mas depois de se arrependeu e creu no que Jesus fez por mim na cruz, Deus não é juiz mais, mas se tornou como meu pai, e eu se tornei como filho de Deus pela fé. Portanto, para chamar Deus de Pai, você deve ser salvo e se tornar como o filho de Deus. Se um menino que mora ao lado da minha casa me chama pai,
o que eu falaria para ele? Eu vou dizer para ele claramente: o menino, eu não sou o seu pai. Por que você me chama pai? Não importa o quanto ele me chamar de papai, eu não sou o pai dele. E ele não é o meu filho. Como ele pode ser o meu filho? Há só uma maneira. Ele tem que nascer como o meu filho. Não há outra maneira. Se tornar um filho de Deus é a mesma coisa. Para ser o filho de Deus, você tem que nascer de novo como filho de Deus. Todo mundo tem um aniversário. O aniversário é o dia em que a gente nasceu. Assim como há aniversários no corpo, também há dias em que a minha alma nasce como filho de Deus. Se uma pessoa não salvar, chamar Deus de Pai, o que Deus falaria para ele? Deus vai dizer que, por que você me chamar de pai? Eu não conheço de você, eu não sou o seu pai, não me chamar de pai. Para chamar Deus de pai, temos que ter certeza da salvação. Para chamar Deus de pai, devemos se tornar como filho de Deus. Em seguida, vamos pensar sobre a oração de santificado seja o teu nome. Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar para Deus assim: santificado seja o teu nome. Porque Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar a Deus: santificado seja o teu nome. O que significa essa oração? Significa que as pessoas salvas têm que orar para fazer Deus mais santo pela oração? Não é. Deus é santo. Podemos ver quanto santo Deus é em Isaías. Vamos ver. Isaías capítulo 6, o versículo 1 ao 3, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, sec- e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que saibamos ou não, Deus é santo. Que admitamos ou não, Deus é santo. Ainda que nós oramos a Deus, que santificado seja o teu nome, isso não pode fazer o nome de Deus mais santo. Porque Deus é inerentemente santo, Deus é completamente santo e Deus é eternamente santo. Então, porque Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar, santificado seja o teu nome. Essa oração tem o significado. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para as pessoas salvas é a santificação. Deus nos salvou para a santificação. Viver em santidade é a vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. A razão pela qual Jesus perdoou a mulher pega em adultério foi para que ela nunca mais pecasse. O que é a evidência ou a prova da salvação? Como podemos saber que alguma pessoa recebe a sua salvação ou tem certeza da sua salvação? A salva deixe pecado na sua vida. O salvo compreendeu o amor de Deus. Ele recebeu o perdão dos seus pecados de Deus. Ele recebeu a graça de Deus. Ele sabe por que Jesus veio ao mundo e por que ele morreu na cruz.
Por essa razão, a salva não gosta de pecar. A salva, depois da sua salvação, odeia a pecar. Lucas capítulo 18, o versículo 1 ao versículo 10, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu encontrou a Jesus quando Jesus ia passando Jericó. Ele era um publicano e rico. Naqueles dias, os publicanos eram os representantes dos pecadores. Depois de recolher os impostos das pessoas, eles pegaram parte do dinheiro secretamente. Desta forma, eles se tornaram ricos. Então, as pessoas não gostavam dos publicanos e os chamavam de pecadores. Ele tinha muitos pecados, mas Zaqueu ansiava por ver Jesus. Ele queria tanto conhecer a Jesus. Ele finalmente encontrou a Jesus e disse a Jesus que ele daria aos pobres metade dos bens dele. E se ele defraudou alguém, restituiria quadruplicado. Ainda que Jesus não apontou o pecado de Zaqueu. Ele mesmo disse que ele daria a metade dos bens dele aos pobres. O que significa isso? Podemos saber que a vida de alguém que realmente encontrou a Jesus muda. A vida do Zaqueu mudou depois que encontrou a Jesus. Depois encontrou a Jesus, ele esforçava para fazer o bem e deixar pecado. Deus nos salvou para a santidade. Portanto, a oração de santificado seja o teu nome significa que a salva tem que viver em santidade. A salvação é a vocação de Deus. Deus nos chamou pela sua palavra e nos salvou. E a razão pela qual Deus nos chamou e nos salvou é para a santidade. Aqueles que são salvos têm o coração agradecido por causa da graça e do amor de Deus. E essa gratidão é demonstrada em uma vida obediente. E essa gratidão é demonstrada em uma vida que não quer cometer pecados. E essa gratidão é demonstrada em uma vida que odeia pecado, odeia o pecado. E essa gratidão é demonstrada em uma vida que deixa pecados. Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar, santificado seja o teu nome. Essa oração significa que as pessoas salvas têm que viver em santidade. Quando uma pessoa salva vive uma vida santa, o santo nome de Deus não é contaminado.
Se uma pessoa salva vive em pecado, o santo nome de Deus está contaminado. Dependendo de como uma pessoa salva vive, o nome de Deus pode ser santificado ou inversamente contaminado. Portanto, aqueles que são salvos devem se esforçar para viver uma vida santa e livre do pecado. Quando uma pessoa salva vive em santidade, Deus usa essa pessoa para o trabalho de Deus. Segundo Timoteo, capítulo 2, o versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Numa grande casa há muitos vasos. Há vasos de ouro, há vasos de prata, também há vasos de pau e há vasos de barro, mas o vaso que o dono usar é o vaso purificado. O dono não usa o vaso sujo, ainda que o vaso é de ouro ou de prata, se ele não é puro, o dono não vai usá-lo. Mas, ainda que o vaso é de pau ou de barro, se ele é purificado, o dono vai usá-lo. Aos olhos de Deus, não importa se eu sou um vaso de ouro, um vaso de prata, um vaso de madeira ou um vaso de barro. O que importa é se estou limpo ou não. O que importa é se estou livre do pecado ou não. Deus não usa uma pessoa com pecado. Deus usa sempre uma pessoa purificada. O propósito da vida de uma pessoa salva é ser usada por Deus. Se uma pessoa salva não for usada para a obra de Deus, não, isso não é uma benção, é uma maldição. Para sermos usados preciosamente na obra de Deus, devemos lutar contra o pecado todos os dias. Devemos abandonar nossos pecados diariamente. Isso é o significado dessa oração. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Se você ora assim, mas não vive uma vida santa, essa oração será uma oração falsa. Santificado seja o teu nome. Se você orar assim, mas não levar uma vida santa, então essa oração é uma oração hipócrita, que engana a Deus e engana a si mesmo. Na vida real, quando vivemos vidas santas, esta oração é cumprida através de nossas vidas. Até agora, aprendemos sobre os significados dos Pai Nosso e santificado seja o teu nome. Agora, vamos continuar a seguinte. Terceiro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, vamos pensar sobre essa palavra. Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa essa oração? Vamos pensar primeiro sobre o teu reino ou o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Um dia, os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus. Lucas capítulo 17, o versículo 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eles perguntaram a Jesus: Jesus, quando há de vir o reino de Deus? Os fariseus pensaram que o reino de Deus vai vir com aparência exterior.
Eles pensaram que o reino de Deus vai se cumprir na terra. Eles pensaram que quando o Messias vier, ele vai dar-lhes a independência da Roma e vai ajudar-lhes carnalmente. Para os fariseus que pensam que o reino de Deus vai vir com aparência exterior, Jesus explicou o que é o reino de Deus. Jesus respondeu que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que significa não vem com aparência exterior? Não vem com aparência exterior significa invisível. Os fariseus pensaram que o reino de Deus é algo visível, mas Jesus disse que o reino de Deus é invisível. Então, Jesus disse que nós não podemos dizer que o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. E depois ele disse que o reino de Deus está entre vós. O que significa o reino de Deus está entre vós? 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vos que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 e 10. Os livros da Bíblia, desde Romanos até 3 João, são chamados de epístolas. Epístolas significa cartas. Uma carta tem o seu escritor e o recipiente. Os recipientes que têm que ler essas cartas da Bíblia são as pessoas salvas. As pessoas não salvas não podem ser os recipientes desses livros da Bíblia. Eles não são os recipientes desses livros. Ainda que as pessoas não salvas leem desses livros, eles não podem entender o significado, pois eles não têm o Espírito Santo. Para uma pessoa que recebeu a salvação, uma mudança ocorre. Antes da salvação, ainda que ele lê a Bíblia, ele não podia entender o significado da palavra. Mas depois da salvação, quando ele lê a Bíblia, ele pode entender o significado. Ainda que ele não pode entender tudo, mas ele entende mais do que antes da sua salvação, porque o Espírito Santo veio no seu coração. Ninguém pode entender a palavra, a Bíblia, senão pela ajuda do Espírito Santo. Só pela ajuda do Espírito Santo, a pessoa salva pode entender o significado da palavra. Portanto, o Espírito Santo é professor da palavra. E na igreja, há o ensinamento do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 1 João, capítulo 2, o versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Os recipientes das cartas do Novo Testamento, desde Romanos até 3 João, são as pessoas salvas. Os recipientes das cartas que o apóstolo Pedro enviou são as pessoas salvas. Em sua carta, Pedro disse que as pessoas salvas são a nação santa. As pessoas salvas são a nação santa e eles são o povo de Deus. Eles são o povo do reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus disse que o reino de Deus é invisível.
E o apóstolo Pedro disse que as pessoas salvas são a nação santa. Portanto, de acordo com a palavra, a Bíblia, reino de Deus não é uma nação visível, mas sim o reino de Deus é as pessoas salvas. Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. O que significa essa palavra de Jesus? As pessoas salvas mesmas são o reino de Deus. Quando uma pessoa recebe a salvação, o reino de Deus se realiza em seu coração. A Bíblia diz que a Bíblia diz que para o ímpio não há paz. Isaías capítulo 48, o versículo 22. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. O ímpio não tem a paz. Depois Adão comeu o fruto do bem e do mal. Todo mundo se tornou como pecadores. E para o pecador não tem a paz. Essa paz significa a paz entre Deus e o pecador. E o pecador não pode resolver esse problema do pecado e da paz entre ele mesmo e Deus. Então, Deus se decidiu para realizar a paz entre Deus mesmo e o pecador. Então, Deus enviou o seu Filho unigênito e ele morreu na cruz para pagar todo o salário do pecado do mundo. Primeiro, Colossenses capítulo 1, o versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz. Jesus pagou todo o salário do pecado do mundo. Ele se cumpriu a eterna redenção. Deus nos perdoou através de seu Filho unigênito. Deus se cumpriu a paz entre Deus e o pecador. Quando uma pessoa escutar a palavra e compreendeu o significado da cruz e crê no que Jesus fez na cruz, a paz de Deus vem. Então, o apóstolo Paulo sempre saudou assim nas suas cartas para as salvas. Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3. Graça e paz da parte de nosso Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ser salvo é como ter o reino de Deus entrando em seu coração. Quando uma pessoa recebe a salvação, o reino de Deus se realizou no seu coração. Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu recebia a minha salvação, o reino de Deus já se realizou no meu coração. O reino de Deus é a salvação. O reino de Deus é receber a salvação. O reino de Deus é ter certeza da sua salvação. Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar. Venha, assim, venha o reino de Deus. O reino de Deus já veio no meu coração quando eu recebi a minha salvação. Mas ainda há muitas pessoas que não recebem a salvação. Eles estão perdidos diante de Deus. Eles não têm a certeza da sua salvação. Eles não têm a certeza da salvação deles. Então, o reino de Deus ainda não veio no coração deles. O reino de Deus deve vir no coração. O reino de Deus deve vir no coração deles. Das pessoas não salvas. Então, quando Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar, venha o reino de Deus. Isso significa que as pessoas salvas têm que pregar a palavra de Deus, evangelizar as pessoas não salvas. Evangelizar é viver para o reino de Deus. Jesus
disse que as pessoas salvas têm que orar, venha o reino de Deus. Isso significa que as pessoas salvas têm que evangelizar outros para fazer vir o reino de Deus nos seus corações. Quando as pessoas salvas evangelizam outros, essa oração realmente se realiza através da vida da pessoa salva. Então, quando Jesus disse que as pessoas salvas têm que orar, venha o teu reino, Jesus estava falando que pregais a palavra. Marcos capítulo 16, o versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ainda é o mesmo hoje. Depois da ressurreição, Jesus mandou para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Se Jesus vier hoje, o que ele vai dizer para nós? Ele vai dizer a mesma palavra que ele disse para os seus discípulos. Uma vida de pregar a palavra é uma vida de orar, que venha o teu reino. E Jesus disse também a seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu é salvar pecadores, mas Deus não trabalha sozinho. Deus usa a sua igreja para salvar. Deus usa as pessoas salvas para salvar outros. Então, a oração de seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nos faz relembrarmos sobre o propósito da vida, sobre o propósito da vida, da nossa vida nesta terra. Porque as pessoas salvas estão na terra. As pessoas salvas estão vivendo na terra para realizar a vontade de Deus nesta terra. E a vontade de Deus é salvar pecadores. E Deus sempre usa as pessoas salvas nesse trabalho de Deus. Mas quando uma pessoa não salva, mas quando uma pessoa salva não vive adequadamente conforme a vontade de Deus, Deus não usa essa pessoa. Então, a oração de seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa que para realizar a vontade de Deus que está no céu, nesta terra, as salvas têm que viver em obediência. Quando as pessoas salvas vivem em obediência, Deus vai usá-los e vai salvar os pecadores através deles. Hoje aprendemos Pai Nosso, primeiro, Pai Nosso que está no céu, e segundo, santificado seja o teu nome, e terceiro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na próxima vez, vamos aprender outras coisas a seguir. Vamos resumir a palavra de hoje. A oração que Jesus nos ensinou não é para a memorização. A oração que Jesus nos ensinou não é para a acumulação do conhecimento da palavra, da Bíblia. A oração que Jesus nos ensinou é para nós ensinar sobre a importância de receber a salvação. É para nós ensinar que as pessoas salvas têm que viver em santidade. É para nós ensinar e ordenar que as pessoas salvas têm que pregar a palavra. É para nós ensinar que as pessoas salvas têm que viver em obediência para cumprir a vontade de Deus que está no céu, nesta terra. A oração que Jesus ensinou não é para nenhum outro propósito, mas pela importância da salvação e da vida prática da pessoa salva. A graça do Senhor e a paz de Deus estejam todos com vocês.